Sejam todos bem-vindos então à nossa live número 203. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Então chegamos para a nossa, agora eu vou chamar assim, né, a live diurna e a live noturna, né? Então, já que as lives são em dobro, então a gente vai começar a intitular as lives dessa forma. Então, chegamos à nossa live 203. A ideia aqui é que sejam lives curtinhas, né? Já que vão ser lives em dobro, a gente vai fazer lives mais curtinhas, mas com essa frequência um pouco maior. Então, hoje eu quero falar aqui um pouco sobre algo que a gente escuta muito, né? Assim, principalmente quando a gente está ali realizando algum tipo de atendimento ou ajudando uma pessoa. Às vezes fica muito fácil da gente perceber pessoas comentando coisas do tipo assim, né? Ah, o meu problema é porque eu sou muito emotivo, né? Porque eu acabo me emocionando demais, né? Então, com isso querendo dizer muitas vezes que ela está deixando de ser uma pessoa racional, como se ser emotivo fosse um problema e a solução de tudo fosse que ela fosse uma pessoa mais racional. Do contrário, às vezes também acontece isso, né? Poxa, eu sou muito frio, muito calculista, né? Então eu sou muito racional, eu penso demais. E aí a pessoa começa a confundir esses movimentos, achando que ser de um ou mais de um ou menos de outro fosse um problema, né? Então, o que a gente precisa entender aqui? A gente precisa prestar atenção, né? A gente precisa ficar atento a certos movimentos interiores para que, no fim das contas, a gente não sofra, né? Então, não existe problema, né? É uma grande confusão que se instala, né? Que a gente precisa deixar isso muito claro, que não é problema e não é causa de sofrimento você ser uma pessoa emotiva, né? A afetividade, ela não é um sinônimo de sofrimento, né? A gente precisa saber fazer a articulação, né, para ter esse domínio entre o nosso intelecto e a nossa afetividade, né? Agora, um ou outro não é sinônimo de sofrimento, né? Então, para isso a gente precisa entender de qual é o lugar então que vem esse sofrimento, né? Já que eu estou aqui afirmando que ele não vem da afetividade e não vem da racionalidade, né? Não vem do intelecto, né? A gente precisa saber usar esses dois domínios ao nosso favor e entender que esse sofrimento, muitas vezes que a gente relata achando que vem de um lado, achando que vem de outro, ele não vem daí, ele vem de um outro lugar chamado subjetividade, que é quando a gente fica fechado dentro das nossas ideias, né? Dentro dos nossos próprios pensamentos, né? Então aquela pessoa que de repente ela está ali sofrendo por causa de coisas que ela não conseguiu, por causa de situações difíceis que ela já passou, situações ruins que ela não consegue apagar, ela se engana ao colocar a culpa, né, em ser uma pessoa emotiva ou ser uma pessoa afetiva, né? Não, o sofrimento não vem daí, o sofrimento vem dela ficar fechada numa subjetividade onde ela pensa somente nas suas próprias ideias o tempo todo. É daí que vem, não é do fato dela ser emotiva, né? Então, a afetividade, ela é muito bem-vinda, né? Por isso que eu, com o tempo, depois que eu fui me aprofundando e conhecendo um pouco mais aquela corrente filosófica do estoicismo, eu fui percebendo que, poxa, isso aqui não faz sentido nos dias atuais, né? Que é algo que é voltado totalmente para o racional, de um modo que esquece totalmente o nosso lado emocional. O nosso lado afetivo, ele é um motor que impulsiona. Entender muito bem sobre essas emoções, né, e o quanto elas têm uma função biológica e o quanto a gente usar elas a nosso favor faz um bem danado, né? Então imagina, né? Imagina você vai querer agora se relacionar com uma pessoa que ela só faz análise racional, né? Tudo é racional na vida dela, né? Poxa, parece que você vai estar se relacionando com uma planilha, né, de Excel. Então é óbvio que é importante fazer a articulação entre as duas coisas, né? Tem momentos que pede que a gente seja um pouco mais razão, tem momentos que é ótimo a gente ser emoção, a gente ter essa emoção, né? A gente ser um pouco mais afetivo, né? Que é um motor que nos impulsiona muitas vezes para criar ideias, muitas vezes para poder ter um desejo de justiça, né? Se a gente só fica ali na razão, a gente não tem isso. Então a gente precisa entender, né? Então esses sofrimentos, né, que muitas vezes a gente acaba trazendo, né, para o nosso dia a dia, para o nosso presente, ele vem desse mundo fechado, que no fim das contas eu chamo de uma autorreferência, né? Então imagina aquela pessoa que está sofrendo ali por causa de um pé na bunda que levou, né? Acabou perdendo um relacionamento. Ela sofre porque ela fica o tempo todo, né, presa, né, perpetuando aqueles pensamentos. Olha que
a análise, né, que a gente pode fazer em relação a isso. A gente pensa que é das emoções, mas às vezes é pelo contrário, ela fica ali presa naqueles pensamentos, que é algo racional, e aí fica ali repetindo aquilo ali, e aí por isso ela acaba se afundando, né, muitas vezes num mar de tristeza. Mas no fim das contas, o que essa pessoa está fazendo? Ela é uma pessoa que está pensando só em si mesma, o tempo todo, né? Então a gente precisa sair dessa autorreferência que é de só ficar pensando em si mesmo, para que a gente comece a fazer uma boa articulação e saia desses desesperos, né? Então para isso a gente precisa entender assim um pouco desse universo interior. Se a gente fica preso nesse universo interior, a gente acaba não conseguindo trazer uma ordem. Essa ordem, para que ela aconteça, muitas vezes a gente precisa ficar olhando para o que está acontecendo fora, né? Eu sei que é um pouco, né, disruptivo assim no que eu estou falando, porque hoje a gente vê a maioria das pessoas, a maioria dos gurus da internet, a maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, eles já têm um discurso meio repetitivo e pronto, dizendo, olha, você precisa olhar para dentro, né? A solução da sua vida é você olhar para dentro. Eu já faço um movimento totalmente contrário a isso, né? Às vezes ficar olhando demais, às vezes o problema tá porque tu fica olhando demais para dentro, né? E o olhar para dentro para muitas pessoas representa ficar olhando para si o tempo todo. E a pessoa fica olhando para dentro e ela fica só pensando em si, ela fica só pensando nos seus problemas, ela fica só pensando naquilo que ela não conseguiu, naquilo que ela não alcançou ou nos seus desejos desordenados. E aí ela olha para dentro e ali dentro só tem más inclinações. Né? A live que eu estava falando ontem, né? Tu tá exposto só a um monte de porcaria o tempo todo, e aí, óbvio, como que vai se moldando o teu mundo interior, né? Seu imaginário, né? Com um monte de porcaria também. Então, se tu vai ficar olhando demais para dentro, é óbvio que, né, tu vai encontrar essas más inclinações por causa desses hábitos ruins, e aí é óbvio que tu vai ficar, né, com tudo isso desordenado, né? Tu vai ficar só olhando para dentro, é óbvio que o sofrimento vai vir. Então a gente precisa às vezes fazer um movimento contrário, a gente precisa olhar para fora. E o que eu falo de olhar para fora? Olhar para fora não é ficar cuidando da vida dos outros, olhar para fora é olhar para o mundo e entender quais são as necessidades, né, que muitas vezes as pessoas estão passando, quais são, como que eu posso ajudar, como que eu posso servir, como que eu posso desenvolver um melhor trabalho, né? A gente só consegue fazer isso quando a gente está atento ao que está acontecendo. O bem, né, ele começa a aparecer na articulação entre esse intelecto e essa afetividade, né? Agora, para olhar para fora precisa de esforço, né? Então, muitas vezes a gente fica fechado nesse mundinho interior, olhando só para mim, olhando só para minhas próprias ideias, justamente como uma fuga de olhar para fora, que é o que eu chamo de se instalar na realidade. Então, às vezes a gente precisa olhar para fora, olhar para essa realidade e ver como a vida está funcionando de fato. Agora, para isso, precisa de esforço, né? Mas somente quando a gente olha para isso, né? Quando a gente olha para o rosto das pessoas, quando a gente consegue conversar olhando no olho, né? É que as coisas começam de repente a ir se ordenando um pouco mais, né? Aquele exemplo que eu dou, a pessoa está ali na loja escolhendo, né, a sua blusa, a sua calça, escolhendo a roupa que ela vai levar, aí daqui a pouco se aproxima uma pessoa, ela nem está olhando para essa pessoa, e aí ela já pergunta, quanto que está essa roupa aqui? Aí a pessoa olha, não, mas é que eu não trabalho aqui. Ou seja, a pessoa está tão ali imersa nos seus pensamentos, no seu mundo, nas suas necessidades, que ela nem olha mais no olho, ela não para mais para olhar para a pessoa, para entender, para dar um bom dia, né? Para pedir uma ajuda, né? Para agradecer, né? Tipo, a pessoa que está na mesa, né? E fica ali, né? Concentrada nos seus pensamentos, né? Nos seus desejos, poxa, me passa o sal aí alguém alcança o sal lá para ela, ela nem agradece, né? Como se as pessoas tivessem que estar ali servindo ela o tempo todo. Então essa interioridade, no sentido de ficar olhando somente para os seus desejos, somente para as suas ideias, né? A gente chama isso de uma autorreferência, né? E se eu tivesse que apostar todas as minhas fichas de onde vem a maioria dos sofrimentos, principalmente psicológicos, né, e emocionais, eles vêm dessa autorreferência. Porque aí dentro de você muitas vezes pode estar existindo um mar de desejos que são insaciáveis, que a gente nunca vai dar conta de conseguir, né, realizar todos eles. Porque termina um, eu realizo um, já vem outro, eu estou sempre soterrado por isso, só olhando para mim. Então, sequer eu consigo muitas vezes desfrutar das minhas conquistas, porque eu estou ali nesse ritmo insano, só olhando para dentro o tempo todo, né? Então,
Não confunda, seu sofrimento não vem da sua afetividade. É maravilhoso a gente sentir emoções, né? A gente se diferencia de uma máquina, de um robô, né? Quando a gente tem emoções, então elas são muito bem-vindas. Basta a gente saber como que a gente vai usar isso, né? Então, para isso a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, né? Então tem gente que fala por aí, não, seja como as crianças, porque as crianças são puras. Pô, tá de sacanagem, cara. Tu nunca viu, né, criança às vezes brincando no parquinho? Esse dia tava com um casal de amigos e a esposa dele é professora, ela falou, pô, às vezes tem que aturar uma criança mal educada ali que quando vê chega e dá um tapa na cara do professor. Pô, então a gente cria essas ideias, não, seremos puros que nem as crianças. É óbvio, não, a criança ela não vai pegar uma arma para matar alguém, nisso ela é super pura. Agora, quem nunca viu criança mal educada, criança que fica ali respondendo para os pais, né? Que fica ali muitas vezes, né, pegando o brinquedo da outra criança, né? Então, óbvio, se a gente ficar achando isso, né? Poxa, né? Vamos olhar para dentro, vamos ter a pureza, a gente não olha para fora com a vida, aí a gente não amadurece, né? Então, a gente precisa, inclusive, né, saber educar os nossos filhos, né? Se autoeducar, para que a gente consiga ter esses movimentos muito ordenados, né, de intelectualidade e de afetividade, né? Então, para isso, a gente precisa olhar mais para esses elementos de convivência, né? Conseguir olhar na cara, conseguir olhar no rosto da pessoa, né? Não somente, tudo bem, às vezes, poxa, precisa dar um abraço na pessoa, né? Saber como ela está, olhar no olho, conversar, né? Então, para isso, a gente precisa ordenar, ter uma hierarquia dos bens, né? Parar de ficar colocando na frente essas coisas que não são amáveis, né? Eu venho falando disso nas últimas lives, né? Essas coisas acontecem, né, muitas vezes porque a gente está o tempo todo invertendo a ordem das coisas, né? A gente está colocando na frente, né, aquilo que não é amável, colocando as coisas materiais o tempo todo na frente, né? Então agora, poxa, então com isso não vai ter sofrimento? Olha, depende. Teu sofrimento vem da onde, né? O sofrimento de uma pessoa que está ali, está sofrendo porque o pai dela tá na CTI, lá no CTI, né? Correndo o risco de vida. Poxa, aí sim, aí eu entendo o teu sofrimento, né? O teu sofrimento não é um sofrimento egoísta, né? Aí tu dá um sentido ao teu sofrimento, né? Aí tu tá ali, de repente, sofrendo porque de repente tu vai perder uma pessoa, né? Aí nesse momento o que você está fazendo? Você está esquecendo de você. E aí você vai olhar para esse movimento para fora para fazer o que for possível para tornar a vida daquela outra pessoa menos sofrida, né? Então isso não tem nada a ver com a tua afetividade, né? Esse tipo de movimento é um movimento que não é egoísta, né? Eu estou aqui, né, com essa dor, com esse movimento, mas aí é uma dor nobre, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando só para dentro? Aí eu volto a ser egoísta. Não, eu vou olhar para fora para ver o que essas pessoas estão precisando, né? O que eu posso fazer para tornar esse fardo mais leve, né? Então, somente matando esse egoísmo, né? Isso é sim a receita para a felicidade. Somente quando a gente mata esse egoísmo, somente quando a gente mata essa autorreferência, é que a gente consegue finalmente ordenar tudo isso e aí sim viver uma vida mais feliz, viver uma vida mais em paz, tá? Então esse era o recado de hoje, não confunda, né? Seu sofrimento não vem da sua afetividade, não tem para que a gente saiba articular esses dois movimentos dentro da gente, a afetividade e a racionalidade, ambos têm a sua função, ambos são muito bem-vindos, né, desde que a gente saiba articular e usar eles a nosso favor. E o contrário disso, né, não vem nem da racionalidade nem da afetividade. O sofrimento vem desse mundinho fechado nas nossas ideias, pensando só em si o tempo todo. Então, espero que você reflita sobre isso e, mais do que isso, consiga colocar em prática também. Essa foi a nossa live número 203. Mais tarde, especificamente às 18h15, estaremos aqui para a nossa live número 204. Como eu estou começando esse experimento agora também, eu quero também deixar um alerta aqui que essa live da manhã ela vai ser um pouquinho mais tarde para dar tempo de eu conseguir organizar tudo. Então eu tinha marcado às 6h15, acabei vindo às 6h15, mas pode ser que amanhã a gente faça um pouquinho mais tarde, talvez 6h30, talvez 7 horas. Mas enfim, eu vou estar comunicando aqui vocês para que vocês fiquem sabendo, tá bom, pessoal? Então é isso, essa foi a nossa live número 203, vejo vocês logo mais na live 204. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.